Avançar nas duas prováveis escalações do Inter para o jogo de hoje. Sabe que assim, se a gente for olhar, tu quer que eu fale direto da escalação primeiro, é isso? Pode ser. Porque assim, se a gente for olhar a escalação do Inter que eu prefiro, é essa. Essa aqui. Eu prefiro essa, tá? E assim, ó, e é muito interessante porque tem o Wesley lá em cima e o Prado. Pode vir aqui, por favor. Ambos, por favor. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, o Wesley na esquerda e o Prado na direita, a gente talvez tenha o Wesley como o principal companheiro do Bernabé. O Wesley também potencializa o Bernabé, né, que é o lateral esquerdo, simplesmente nas ultrapassagens ou até mesmo quando o próprio Bernabé vem aqui, ó, mais ou menos por essa parte do campo, para ser uma alternativa no chute de fora da área, tá? Só que dentro da escalação essa aqui, que o Roger coloca, o Roger quase sempre joga o Wesley para o outro lado, porque o Wesley ele tem um poder de recomposição e principalmente uma análise tática, um entendimento tático melhor do que o Prado. Se fosse o Carboneiro, provavelmente o Carboneiro jogaria na esquerda, porque o Carboneiro prefere jogar na esquerda. Mas nesse sentido do Wesley jogar na direita é por conta da questão tática, da questão da recomposição, principalmente para o lado direito, para ajudar o Aguirre. Esse meio-campo aqui é um meio-campo que eu ainda colocaria o Thiago Maia no lugar do Bruno Henrique. Eu não colocaria o Bruno Henrique para começar o jogo. Eu acho que o Bruno Henrique é um cara de recomposição lenta, é um cara mais pesado. E a gente já tem o Fernando, que também é um cara um tanto... não vou dizer que ele é lento, mas é um cara mediano para sair com a bola, tá? Então eu preferia muito mais o Alan Patrick solto aqui com o Thiago Maia e o Fernando. A tendência mesmo, na verdade, é a outra escalação. E se a gente puder colocar ela, te agradeço também. Porque é o seguinte, a ideia do Roger é trabalhar com 3 volantes. O Inter entende que contra o Bahia, principalmente com Caio Alexandre, o Cauli, Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Inter vai ter de combater no meio-campo. O Inter vai ter que pegar e entrar num enfrentamento. E aí talvez apostar um pouco mais em força. Para primeiro encaixar a defesa aqui. Né? E aí também não deixar os laterais tão expostos para os laterais ter de subir. Tá? Eu aposto nessa escalação aqui. Embora, como eu tenha dito, a escalação anterior é a que eu prefiro mais. Nesse modelo aqui, quem tem a obrigação da primeira bola são esses 2 jogadores, né? O Rafael Borré e o Wesley. Quando o Alan desce um pouquinho mais para esses 2 aí fazerem quase uma linha de 3 junto, o Bruno Henrique e o Thiago Maia. Eu acho que o Inter vai primeiro pensar em se defender para depois atacar. Eu acho que essa vai ser a estratégia do Colorado hoje. Tendência é essa escalação aqui. Pelo que a gente conversa, eu acredito que vai ser essa. Claro que não. Veja bem, né? Tem que deixar muito claro. Ser 3 volantes ou jogar reativo não significa jogar recuado. E aí, claro, a gente pode ampliar o debate aqui muito mais, mas o Inter entende que se bater de frente com o meio-campo, principalmente do Bahia, e se marcar mais pressão, porque, por exemplo, o Grêmio... Corre mais risco. O Grêmio, ele deixou muito espaço para os jogadores do Bahia pensarem o jogo. E com isso, a velocidade e, claro, a qualidade técnica sobressaíram. Deixar o Everton Ribeiro, por mais velhinho que ele já esteja e tal, deixa o cara sozinho, se ele tiver 2 segundos para pensar, ele pifa alguém. Né? Então essa é a ideia do Inter. Qual foi a escalação do Inter no jogo da ida contra o Bahia? Foi com 3 volantes ou 2 pontos? Não, na época o Inter não jogava com 3 volantes ainda, eram 2 pontos. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu tô tentando lembrar também os jogos em que o Inter jogou com 3 volantes, tá? E aí analisar também o estilo do jogo. É do Corinthians pra cá. Perfeito, característica do adversário. O Inter ele jogou um jogo bem e mesmo assim não foi tão bem. O Inter ganhou o jogo. Muito também pela fragilidade do adversário. Não estou tirando os méritos do Inter, mas eu preciso também colocar a fragilidade do Nacional do Uruguai. Mas é que isso tem que ser levado em conta também, perfeito. Né? Perfeito. Estou falando muito sério aqui agora, sem corneta, sem clubismo. Eu acho que o Inter ele teve muitas dificuldades com os 3 volantes. Contra o Atlético Nacional, talvez tenha sido o jogo de maior dificuldade. Contra o Corinthians também, porque uma coisa é tu dizer assim, ó, e o próprio Roger dizer... Não, a ideia não é 3 volantes, a ideia é atacar igual, que ele chama o Bruno Henrique e o Thiago Maia de meias, ou médios, enfim.
Agora, na prática, fica recuado e fica lento. Agora, tem uma diferença também. O time do Atlético Nacional é um time mais rápido, de força. O próprio time do Corinthians também tentou imprimir uma intensidade. O time do Bahia não é tão intenso assim. Tem o Cauli, tem o Eric Pulga, mas tem jogadores que são mais cadenciadores também no meio-campo, né? Como o Caio Alexandre e principalmente o Everton Ribeiro. Eu acho que seria um erro ir com 3 volantes. Eu acho que o Inter vai chamar o Bahia. E aí já é um jogo tensionado. Eu acho que o Inter não pode entrar em campo jogando pelo empate. Porque se tu joga pelo empate, tu tá mais perto da derrota. Né? Não significa também dizer que o Inter tenha que partir para cima do Bahia. Mas eu acho que o Inter tem que fazer um jogo equilibrado e ser o protagonista do jogo. Porque joga no Beira-Rio com o seu torcedor ao lado. E o Beira-Rio que provavelmente vai ter um grande público. Então eu acho que tem que respeitar, sim, o Bahia, óbvio, porque é um time de qualidade, mas sem abrir mão de atacar. Eu iria com a primeira formação, concordando com o Ernest. Justamente por ser o mandante do jogo, né? E certamente o Ernest sabe o que eu vou dizer agora, que também não tem a ver com corneta e não tem a ver com clubismo. Mas a torcida do Inter, ela é um pouco mais impaciente. Eu estou falando alguma mentira? Em alguns momentos, em alguns jogos assim decisivos, quando o Inter alimentou uma expectativa não de amassar, mas de 10, 15 minutos, né, açoitando o adversário, isso não acontece, a torcida do Inter perde a paciência. Né? Como torcedor de futebol geral, quando está vendo um jogo decisivo na sua casa como mandante. Também por isso, talvez, Ernest, isso que o Bruno tenha dito agora, ou falou agora, faça sentido, né? Um time um pouco mais, não ofensivo, mas um pouco mais agressor, assim, digamos, que vai agredir mais o Bahia. Para mostrar para o Bahia que tem um campeão de Libertadores jogando. Ribeiro, eu tenho uma pergunta. Com o Bernabé e o Aguirre, nessa formação, o Wesley fica na esquerda ou vem para a direita? Com essa formação fica na esquerda. Tu sabe que para tu levar perigo ao Bahia, vai ser um entrechoque de disputa pela bola, tá? Como o Inter tem, teoricamente, o não desespero, né? O Inter não tem o desespero. O desespero tem o Bahia, que precisa da vitória. Eu acho que o Internacional teria que ter os 3 volantes, mas que teria que ter, no mínimo, soltar os seus laterais. Um escape. Como o que o Roger diz, para tu dar amplitude. Né? E eu não sei se o Borré vai ter intensidade, porque, vamos lá, o Inter precisa marcar alto a saída do Bahia. Mas o Bahia sabe sim, ele sabe sair bem. É que o Grêmio não soube marcar alto, não soube fazer com competência. E porque se tu deixar o Bahia à vontade para sair, eles têm qualidade. Eles já vão ter qualidade mesmo tu marcando alto. E eu fico pensando assim, será que o Borré tem essa resistência para marcar alto? Quando o Patrick não tem. Tá? O Wesley tá bom. Tá? Então é só isso que eu tenho de dúvida. Para levar perigo, tu tem que oferecer perigo. Não, e a tua pergunta e a tua dúvida é bem coerente, principalmente pelo fato do Borré estar voltando de uma lesão. E a gente deu essa informação aqui ontem também. O Borré, hoje, ele tem condição de 60 minutos. Assim, ó, sem babar na gravata, né? Ele pode ficar mais que 60 minutos no jogo, mas assim, de intensidade mesmo, hoje, fisicamente, ele tem condição de 60 minutos. E aí ele vai ter que pegar a primeira bola, é bem complicado mesmo, concordo contigo. Agora tem um enfrentamento dos 2 laterais, na verdade, que a gente vai ver, que eu acho que vai ser essencial no jogo para a gente entender como é que tanto o Bahia quanto o Inter consegue pegar alguma coisa boa nesse confronto aqui, que vai ser o Gilberto com o Aguirre e o Juba com... o Gilberto com o Bernabé e o Juba com o Aguirre. Porque esse duelo também vai ser particular, né? Porque o Gilberto, no jogo do Grêmio, principalmente, foi muito a linha de fundo, né? O Juba também tem característica ofensiva. Então, por isso que eu acredito que ele vai com os 3 volantes. Porque os 2 laterais vão estar o tempo todo, vamos dizer assim, pressionados. Fora da zona de conforto. Mas, assim, quer ver? A linha, pegando um pouco do que o Bruno disse, a linha é muito tênue entre tu te apegar a um resultado que te classifica, o empate, Sim. e entrar pelo empate Sim. no jogo. Porque aí eu preciso, Ernest, puxar o histórico recente do Inter. Que é o Inter que precisa sofrer um gol para reagir. É o Inter que vaza no início do jogo. O cenário daquilo que tem acontecido com o Inter recentemente, se acontece no jogo de hoje, é uma tragédia. Mas não está pressionado. É uma tragédia do Inter.
É uma Como assim tragédia. não tá- como assim que não não tá tá pressionado? pressionado? Não, dentro de uma realidade, o Inter... Não, se tomar 1-0 tá Não, fora. e o Bahia só joga por esse resultado. Mas eu sei disso. Quem gente. vai propor o jogo é o Bahia. Mas tá errado. O Inter não pode deixar isso acontecer, por exemplo. Tá, não, mas como assim? Não, mas é questão. Não, quer ver? Olha só, deixa eu até deixar. Vou tentar falar de repente. Talvez eu não me expressei bem. O Inter, em nenhum momento, e sério mesmo, em nenhum momento, eu falei com muita gente para poder ter uma ideia de que a gente vai com 3 volantes, tá? Em nenhum momento as pessoas com quem eu conversei disseram assim: não, mas veja bem, o empate nos favorece. Ah, veja bem, a gente joga pelo empate. Em nenhum momento. Todo mundo analisa taticamente. Mas ok, e tá certo. Quem te fala isso tá certo, porque se tu passa essa informação, qual é a ideia que dá? A ideia de que tu vai Eu entrar já pra te esmoreço. defender. Eu, como torcedor, eu já esmoreço. Tu vai entrar para segurar o resultado Claro. e seja o que Deus quiser. Claro. Agora tem uma coisa, né? Vamos ser aqui minimamente inteligente. Se o Inter precisasse do resultado, esqueçam. O Inter não iria com 3 volantes em hipótese alguma. Acredito também. Em hipótese alguma. Sabe Hipótese como é que eu alguma. acredito que o Inter vai jogar? Esses 3 volantes aqui, eles vão... Por quê? Porque para o Internacional, o empate serve. Por isso que E eu tu digo tem que que não tão neutralizar o Bahia Eu- que vai propor o jogo. Sabe o que é? Eu acredito Por exemplo, no assim, ó, Grenal da final do Gauchão, tá? Entendeu quando eu falei de No pressão Beira-Rio. agora? No Beira-Rio. O jogo da volta. No jogo da volta. Quando o Inter já Entrega tinha a um bola pro resultado, entrega a bola pro Grêmio pra gente ver mas o não que, era que a gente bola, consegue. Mas o Não, Grêmio não, tu não. sabe o que o Grêmio não faz. O problema é Tu que o pode Grêmio dar bola era... pro Claro, Grêmio. o Grêmio não Esse é a o mesma ponto. qualidade do Bahia. Eu sei. Era 2-0. Não, e tem isso que o Bruno tá falando. Eu lembro muito do Inter ter publicado até depois do Grenal, depois do título, o vestiário ali, os bastidores, que é normal publicar, né? Quando ganha, né? Os dois, né? Só publicam Sim. quando ganham. E aí o Roger, ele fala assim, e é uma leitura perfeita. Nós temos a vantagem, vamos dar a bola para eles. Isso. Ele não fala com essas palavras, mas ele dá a entender. Eles não sabem o que fazer com a Eles bola. vão se atrapalhar com a bola. Então, assim, hoje é diferente. Sim, hoje é Primeiro, bem o que o diferente. Ribeiro acabou de falar, a vantagem não é a mesma, uma vantagem menor, né? O Inter joga pelo empate e não podendo perder por um gol como era no Grenal. E a questão do Bahia sabe o que fazer com a bola. Sim. Então, eu, assim, ó, como secador hoje, pra mim, o cenário perfeito é o Inter dar a bola pro Bahia. Porque o Bahia sabe o que fazer. O Bahia perde gols. O Ribeiro tem razão, a gente viu isso no jogo contra o Grêmio e em vários outros jogos. Mas o Bahia precisa de um gol. Se ele não tomar, e isso pode acontecer na medida que o Inter não lhe castigue, ele só precisa de um gol. E ele com a bola pode ser que em 90 minutos ele construa Ele esse ainda gol. seguirá precisando de um gol. Perfeito. E se ele construir esse gol, o clima de tensão vai se instalar no Não, Beira-Rio. e aí muda essa o estratégia aqui. Ah, Isso aqui eu- muda completamente. Evidente. Perfeito. O que eu, como secador, vamos lá, como Bahia, torcedor do Bahia hoje, não gostaria de ver? E aí serviria pro Inter. Um Inter entrando em campo, amassando o Bahia. Propondo. Que aí Amassa tu o Bahia. liquida, tu liquida o Bahia. O Bahia sem a É isso bola. aí. Quando vê com 10 minutos o Inter faz um gol. Deu, terminou. Acabou. O gol acabou. Não digo acabou, mas assim, dificulta muito. O Pedro falou da questão da arquibancada, né? Eu lembro muito do jogo contra o Nacional, agora pela Libertadores 2025. Quem coloca o Inter no 3-3, claro que são os jogadores, óbvio, né? Vinha a entrega, mas a torcida. A torcida, nesse sentido, eu acho que dependendo da situação, Pedro, concordo contigo em alguns momentos, tá? Mas a torcida, ela não parou um minuto de cantar contra o Nacional. Agora é um momento diferente também, né? É isso. Então, com certeza é um momento diferente. Eu acho que o torcedor que vai hoje, Tá esperando o que o Bruno disse. não, ele vai desconfiado. Não sei se vai. Esse torcedor do Nacional, ele estava embalado pela conquista do Campeonato Gaúcho, pelo momento do Inter, e que ali a torcida podia fazer diferença. Esse torcedor que vai hoje, se o Inter inventa de tomar um gol do Bahia e sair perdendo, vem todo o histórico. Ele quer. E aí é um balde de água Eu fria. acho que o torcedor do Inter quer o que eu falei aqui. Um Inter Isso. pra cima, sem medo. O que o corajoso. torcedor quer é que o Mas- time puxe ele. Mas ele tá Concordo. desconfiado. Ele é o inverso. Concordo, Isso, concordo. perfeito. Eu tô, Esse é o eu tô ponto. só contrapondo no sentido assim, né? De vaiar, de começar a pressionar o time. Hoje, eu entendo que o torcedor sabe que não é momento de vaiar. E se não sabe, eu não quero ensinar ninguém a torcer. Não quero nunca ensinar ninguém a torcer. Mas hoje, você que vai no Beira-Rio, é o momento de você aplaudir e apoiar os 90 minutos.
Mesmo se tomar um gol. Mesmo se tomar um gol. Principalmente. Entendeu? E, Cara, porque assim, principalmente. porque eu vou te dizer Porque isso. daí a gente precisa que o ambiente do Beira-Rio seja hostil. Aquilo e que a gente outra, está acostumado a ver o O Beira-Rio. Inter estará sempre vivo no jogo. Isso. Exato. Se acontecer um obstáculo... Por isso que eu falei basta da pressão. Um gol tá voltou. classificado. Por isso é que eu Bom, falei da bom, pressão. A Cara, se o pressão Inter ela é menor, o cara. ponto é assim, ó, eu acho que tudo vai da reação do torcedor, tá? Eu acho que tu tá correto em dizer, o torcedor ele é legítimo naquilo que ele escolher fazer no campo, né? Ele paga o ingresso, etc. Mas a gente pode aqui pontuar o que é mais inteligente e o que é menos inteligente. Se o Inter tomar um gol, sai perdendo por 1-0, e é algo possível pela qualidade do Bahia e pelo próprio histórico do Inter que tem levado o gol cedo, se o torcedor vaiar nesse momento, vai criar um ambiente de eliminação. Claro. Aí cria um ambiente de eliminação. Perfeito. Agora, se o torcedor pegar junto, como fez contra o Nacional, Isso. o Inter tem totais condições Vou de te reverter. dar um exemplo, Porque tá? só precisa empatar. Vou te dar um exemplo. Escalação no telão. Escalação no telão. Cara, o torcedor Alexandre Ernst, não quer os 3 volantes. Provavelmente, boa parte de quem está nos assistindo também não quer. Tá? Provavelmente, quem está nos assistindo não quer o Bruno Henrique como titular, quer o Thiago Maia. Mas hoje é o seguinte, deu a escalação no telão, a hora que entrar o Bruno Henrique na escalação, tem que aplaudir o cara. Porque se a gente vai, a gente está jogando contra. Então, nesse sentido, o Beira-Rio, ele tem que ser parceiro, ele tem que ser amigo e não inimigo, né? A gente não pode jogar pro Bahia. Sim. Ô Ribeiro, deixa eu tentar entender um pouco o que pensa a torcida do Inter nesse momento e aí tu vai me ajudar com relação a... Hoje, o mais importante é a classificação, mesmo que ela venha com empate, o Inter não produzindo, ou hoje é classificação mais desempenho convincente? Olha, eu acho que são 2 cenários e eu vou te dizer com toda certeza, vou fazer um processo de empatia. Perfeito. Tá? Já tá com a flâmula aí, então passa tá de tudo conta, certo. tá ali, deixa eu lá. Não importa como, o Inter tem que classificar. Vai ficar um gostinho de suspeita se não for com um bom desempenho, se for com muito sofrimento? Vai. Por quê? Porque foi passado um obstáculo, terão maiores daqui para frente, tá? Mas ainda assim, eu sei que o torcedor do Inter hoje, e assim, ó, pensem comigo, como é que você se comportaria nessa questão se fosse um jogo final? No jogo final, tu tem que ganhar, tu não tem que jogar. Tu não joga, tu ganha, né? Então hoje é mais ou menos isso. Tu tem que classificar. Depois tu pensa no resto. Até porque, até porque assim, ó, isso que o Ribeiro falou, ele é importante pelo seguinte, cara, vai vir pausa do meio do ano, em que dá para descansar, Muda em que tudo. dá para melhorar preparo físico, dá para melhorar um monte de coisa. Vai ter a janela de transferências que tu vai poder pegar e botar alguma qualidade no teu grupo. Perfeito, mas assim... É literalmente Não, o jogo da mas final mesmo. Tu tem que entender o seguinte, tá? Tu percebe hoje na torcida do Inter um murmúrio com relação ao trabalho do Roger, Claro, correto? com certeza. O Inter classifica, passa pelo Bahia, empata, sem desempenho, mas passa. Até a retomada vai ficar aquela coisa, mas o rendimento vem caindo. Mas passou pelo Bahia daquele jeito. Mas o trabalho do Roger já não é mais aquilo tudo. Não. Então esse é um ponto que o Inter vai ter que saber lidar. Concordo contigo. Saber lidar. Concordo contigo, mas aí também... Embora eu só quero concluir dizendo o seguinte, para mim o mais importante hoje é classificar. Claro. Não importa como vai ser. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente pode pegar o histórico do Roger, por exemplo, das datas FIFA, em que lá atrás, quando o Roger assumiu no lugar do Kudê, o Roger pegou e nas datas FIFA melhorou o time. Sim. Quando ele teve tempo para treinar, ele melhorou o time, ele organizou questões que o Kudê tinha problemas e tal. Então, a parada agora para o Mundial pode ser benéfico. Então, o que vai acontecer depois da retomada do jogo, bom, aí sim, aí a gente tem essa expectativa que tu tá falando. Quero voltar a jogar, quero ver o Inter jogar bem, quero voltar a ter possibilidade de pensar assim, dá para beliscar. Claro. Aí concordo muito. Muito bem, vamos lá. Ribeiro, traga a palavra da salvação, por favor, para as famílias que